O milionário contratou uma babá de 18 anos para cuidar da filha, mas quando ela chegou na mansão, descobriu que ele tinha um plano muito diferente para ela. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O ônibus parou com um suspiro cansado na rodoviária de Água Clara, no coração do Mato Grosso do Sul. Era meio-dia e o sol batia forte no asfalto rachado. Letícia desceu com uma mochila desbotada nas costas e R$ 43 no bolso. Tudo o que tinha no mundo. Aos 18 anos, ela tinha o rosto de quem já conhecia a dor, mas os olhos ainda brilhavam com aquela teimosia de quem se recusa a desistir. O cabelo castanho estava preso num coque simples, um vestido azul marinho. O único vestido social que tinha, comprado quando saiu do abrigo há 2 meses. Com licença, tem algum lugar barato para ficar por aqui? Perguntou para um senhor que vendia água na entrada da rodoviária. Tem a pensão da dona Neuza ali na rua de trás, mas ela só aceita gente com trabalho garantido. Letícia respirou fundo. Trabalho era exatamente o que ela não tinha. Caminhou pelas ruas de terra batida, sentindo o calor subir pelas solas gastas do sapato. A cidade era pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, e ela sentia os olhares curiosos grudados nas suas costas. Uma forasteira sempre chama a atenção. Na primeira padaria que entrou, o dono mal a deixou terminar de falar. Menina, eu não contrato gente que não seja daqui. Como é que eu vou saber se você não vai sumir com o dinheiro do caixa? Na loja de roupas, a dona foi ainda mais direta. Você tem cara de quem traz problema. Desculpa, mas não. Letícia saiu de lá, sentindo a face queimar de vergonha. Parou na sombra de uma árvore e respirou fundo, tentando encontrar forças para continuar. 11 anos se passaram desde que perdeu a mãe, mas a sensação de estar sozinha no mundo ainda a atingia em momentos como esse. Letícia ainda lembrava do momento na rodoviária do Tietê, 3 dias atrás. Estava perdida, sem saber para onde ir, quando viu o primeiro ônibus que estava prestes a sair. Água Clara, Mato Grosso do Sul. Perguntou rapidamente para o motorista sobre a cidade. Cidade pequena, interior, povo acolhedor, ele disse. Lugar bom para quem quer recomeçar. Era exatamente isso que ela precisava. Comprou a passagem sem pensar 2 vezes. Não conhecia ninguém, não sabia nada sobre o lugar. Mas uma cidade pequena no interior parecia o oposto de tudo que havia dado errado em São Paulo. Um estômago roncando alto a trouxe de volta à realidade. Já era tarde, e ela ainda não tinha nem lugar para dormir. Foi quando viu uma mulher idosa sentada na calçada, em frente a uma casa simples, descascando mandioca. Boa tarde, senhora. A mulher levantou os olhos. Devia ter uns 70 anos, cabelos brancos presos num lenço colorido e um sorriso que lembrava Letícia, da própria mãe. Boa tarde, menina. Você não é daqui, né? Não, senhora. Vim procurar trabalho. A senhora conhece alguém que precise de ajuda? Dona Neuza, porque era ela mesma, estudou Letícia de cima a baixo. Viu as roupas simples, mas limpas, os sapatos gastos, mas bem cuidados, e principalmente viu algo nos olhos daquela menina que a fez lembrar de si mesma quando era jovem. Entra aqui, vamos conversar direito. A casa cheirava a café coado na hora e bolo de fubá. Dona Neuza serviu um prato fundo de comida caseira e observou Letícia comer com educação, mesmo estando claramente faminta. Você tem jeito de gente boa. E olha que eu já vi de tudo nessa vida. Eu só preciso de uma chance, dona. Neuza logo respondeu.
Se é chance, então eu posso até te dar. Tem um homem aqui na cidade, Arthur Alcântara, que está precisando de uma babá para a filha pequena dele. O coitado é viúvo e a menina ficou meio quieta depois que perdeu a mãe. O coração de Letícia acelerou. Uma chance de verdade. Ele paga bem? Paga, mas... Dona Neuza hesitou. Ele é um homem complicado, rico, dono de fazenda grande, mas fechado que nem cofre. Já passou 3 meninas por lá esse ano. Nenhuma aguentou. Eu aguento. Eu preciso aguentar. Dona Neuza sorriu e pegou um telefone antigo. Então vamos ver se ele ainda está procurando. Depois de uma conversa rápida, ela desligou e olhou para Letícia com um misto de esperança e preocupação. Amanhã de manhã, 8 horas, você se apresenta na fazenda Horizonte Azul. É a casa grande com o portão de ferro na saída da cidade. Não pode se atrasar. Naquela noite, deitada no quartinho dos fundos que Dona Neuza ofereceu de favor, Letícia olhou para o teto descascado e sussurrou uma oração. Não sabia que a poucos quilômetros dali, um homem de 35 anos também estava acordado, olhando pela janela do quarto da filha, se perguntando se algum dia conseguiria fazer aquela criança sorrir novamente. Mas nada prepararia Letícia para o que encontraria quando cruzasse o portão daquela fazenda. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Letícia já estava acordada há 1 hora, repassando na mente tudo o que diria quando conhecesse o patrão. Tomou banho com o sabonete que Dona Neuza emprestou, penteou o cabelo com cuidado e vestiu a única blusa social que tinha. Branca, simples, mas impecável. Você está bonita, menina. Mas lembra, seja você mesma. Homem rico gosta de sinceridade, mesmo que não admita. O caminho até a fazenda Horizonte Azul levou 20 minutos de caminhada. Letícia foi seguindo as indicações, primeiro pela rua principal, depois por uma estrada de terra que subia uma colina suave. Quando chegou ao topo, parou e prendeu a respiração. A casa era imensa, não uma mansão ostensiva, mas uma construção elegante de 2 andares, pintada de branco com detalhes em pedra. O jardim na frente era uma obra de arte. Grama aparada com precisão, palmeiras imperiais dos 2 lados da entrada, canteiros de flores que pareciam ter saído de uma revista. O portão de ferro tinha o brasão da família Alcântara, 2 espigas de trigo entrelaçadas. Letícia apertou a campainha e esperou, sentindo o pulso acelerar. Quem é? A voz era feminina, seca. Sou Letícia. Vim para a vaga de babá. O portão se abriu com um clique eletrônico. Letícia caminhou pela alameda de pedras portuguesas, sentindo o perfume das rosas misturado com o cheiro da terra molhada. Alguém tinha regado o jardim de madrugada. A porta principal se abriu antes mesmo que ela chegasse perto. Uma mulher de uns 50 anos apareceu, vestida de preto da cabeça aos pés, cabelo grisalho preso num coque severo, olhos pequenos e calculistas. Dona Iracema, a governanta. Entre. O hall de entrada era intimidador. Piso de mármore que refletia tudo, escadaria curva com corrimão de madeira escura, lustre de cristal que devia custar mais que Letícia ganharia em 10 anos. Nas paredes, retratos de família em molduras douradas. Você é muito jovem, foi a primeira coisa que Dona Iracema disse, e não soou como elogio. Tenho 18 anos, senhora. Já cuidou de criança antes? Letícia pensou nas crianças menores do abrigo que sempre ajudou a cuidar. Já assim? Criança que perdeu a mãe?
A pergunta pegou Letícia de surpresa. Como assim? A menina não fala, não brinca, mal come. Já passaram 3 babás aqui. Uma durou 2 semanas, a outra 1 mês, a última saiu chorando depois de 5 dias. Você acha que vai aguentar? Eu quero tentar. Dona Iracema a estudou de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Vem comigo. Vou te mostrar onde ela fica. Subiram à escadaria principal. Letícia tentou não parecer impressionada com os quadros nas paredes, mas era impossível não notar. Uma mulher loira, linda, sempre sorrindo. A mesma mulher em vários momentos, sozinha, com um homem moreno, com uma criança pequena. Era a falecida esposa do Sr. Arthur, Dona Iracema explicou, notando o olhar de Letícia. Acidente de carro. Há 1 ano e 2 meses. Pararam em frente a uma porta pintada de rosa claro. Dona Iracema bateu levemente e empurrou a porta sem esperar resposta. O quarto era um sonho de criança rica. Cama com dossel, papel de parede com borboletas, estante cheia de livros e brinquedos caros ainda nas embalagens. E ali, sentada no chão perto da janela, estava a menina. Isadora tinha 3 anos, cabelos cacheados loiros como os da mãe, pele clara, vestida com um macacão rosa. Mas os olhos eram grandes, escuros, distantes. Ela segurava um ursinho de pelúcia surrado e olhava para fora da janela como se estivesse esperando alguém que nunca ia chegar. Isadora, esta é Letícia. Ela vai cuidar de você. A menina nem se virou. Viu? É assim o dia todo. Come se você colocar a comida na boca dela, usa o banheiro se você levar, toma banho se você der, mas não fala, não pede nada, não reclama de nada. Letícia se ajoelhou devagar no chão, na altura da criança. Oi, Isadora, que ursinho bonito você tem aí? Nada. Ele tem nome? Silêncio. Foi quando ouviram passos no corredor. Dona Iracema se endireitou imediatamente. Deve ser o Sr. Arthur chegando da fazenda. A voz veio do corredor antes mesmo que ele aparecesse. Grave, cansada. Iracema, a nova babá chegou? Chegou sim, Sr. Arthur. Está aqui no quarto com a Isadora. E então ele apareceu na porta. Arthur Alcântara era alto. Devia ter 1,85 m. Ombros largos, cabelo escuro com alguns fios grisalhos nas têmporas, barba por fazer. Vestia uma camisa social azul com as mangas arregaçadas, calça jeans e botas de couro. Mas foram os olhos que chamaram a atenção de Letícia. Castanhos, fundos, carregados de uma tristeza que ele tentava esconder atrás de uma expressão séria. Ele a olhou rapidamente. Profissional. Quantos anos você tem? 18. Experiência com crianças? Sim, senhor. Com crianças que passaram por trauma? Letícia hesitou apenas 1 segundo. Não, senhor. Mas eu posso aprender. Arthur olhou para a filha, que continuava na mesma posição, e algo passou pelo rosto dele. Um lampejo de dor que ele disfarçou rapidamente. O salário é de R$2.000. Você mora aqui de segunda a sexta, fins de semana livre, 3 refeições, quarto próprio. A menina é sua responsabilidade das 7 da manhã às 7 da noite. Depois disso, Dona Iracema assume. Está bem. Mais alguma pergunta? Letícia olhou para Isadora, depois para ele. Por que ela parou de falar? A pergunta caiu como uma pedra no meio do silêncio. Dona Iracema pigarreou desconfortável. Arthur enrijeceu a mandíbula. Ela estava no carro quando a mãe morreu.
E naquele momento, Letícia entendeu que não estava ali só para cuidar de uma criança traumatizada. Estava na presença de dois corações partidos que não sabiam mais como se consertar. A primeira semana foi como tentar abraçar uma sombra. Isadora acordava quando Letícia acordava. Comia o que Letícia colocava na sua frente. Tomava banho quando Letícia a levava para o banheiro, mas era como se ela estivesse ali e não estivesse ao mesmo tempo. Bom dia, princesa. Que tal escolhermos uma roupa bem bonita hoje? Letícia abria o guarda-roupa repleto de vestidos caros e esperava. Isadora continuava sentada na cama, segurando o ursinho surrado. Não quer escolher? Então eu escolho por você. Que tal esse vestido amarelo? Amarelo é a cor do sol, sabia? Nada. Letícia vestia a menina como se estivesse vestindo uma boneca. Isadora se deixava manipular, braços para cima, braços para baixo. Não reclamava, não ajudava. No café da manhã, a situação se repetia. A mesa da cozinha era grande demais para 2 pessoas, mas Dona Iracema fazia questão de que elas comessem ali, separadas da mesa da família. Dona Iracema, posso perguntar como era a Isadora antes? A governanta parou de picar frutas e olhou para Letícia com uma expressão que misturava saudade e irritação. Era uma criança feliz. Falava pelos cotovelos, corria pela casa inteira, ria alto, fazia bagunça. Dona Helena vivia correndo atrás dela, rindo junto. Helena era a mãe? Era. Uma santa mulher. E vejam só no que deu. Ela olhou para Isadora, que comia mecanicamente uma colher de mingau. Tem criança que não aguenta a dor, fica assim mesmo, perdida dentro da própria cabeça. Ela estava no carro quando aconteceu. Estava. No banco de trás. O carro capotou numa curva. Dona Helena morreu na hora, mas a menina saiu sem um arranhão, pelo menos no corpo. Letícia sentiu uma pontada no peito. Olhou para Isadora, que continuava comendo sem pressa, sem vontade, sem vida. Daí o Sr. Arthur. Como ele lidou? Ah, esse aí? Dona Iracema baixou a voz. Esse aí se fechou que nem ostra, trabalha de sol a sol, chega em casa morto de cansaço, dá boa noite para a menina e se tranca no escritório. Acho que não sabe mais como conversar com a própria filha. Depois do café, Letícia levou Isadora para o jardim. Era um dia bonito, sol forte, mas não escaldante, vento suave balançando as árvores. Ela estendeu uma manta na grama e sentou com a menina. Sabe o que a gente podia fazer? Podia procurar bichinhos na grama. Minha mãe sempre dizia que formiga trabalhadora traz sorte. Isadora olhou para ela pela primeira vez em dias. Só um olhar rápido, mas foi alguma coisa. Você quer procurar formigas comigo? Silêncio. Letícia começou a procurar sozinha, fingindo muito interesse numa trilha de formigas que carregavam folhas. Olha aqui, que organizada essa formiga. Ela está levando uma folha maior que ela própria. É igual gente grande carregando mudança. Foi quando ouviu uma voz atrás delas. Ela não vai responder. Letícia se virou. Arthur estava ali, ainda de roupa de trabalho, botas sujas de terra, chapéu na mão. Senhor Arthur, não ouvi o senhor chegar. Cheguei agora. Ele olhou para a filha que havia voltado à posição original, sentada, abraçada com o ursinho, olhando para o nada. Já tentei de tudo. Médicos, psicólogos, brinquedos novos, viagens. Ela não reage a nada. Talvez ela só precise de tempo. Já faz mais de 1 ano, Letícia. Foi a primeira vez que ele disse o nome dela. Alguma coisa no jeito que ele falou fez um arrepio subir pela espinha de Letícia. O senhor conversa com ela? Converso. Ele se ajoelhou ao lado da filha. Né, Isadora?
Papai sempre conversa com você. Conta como foi o dia na fazenda. Fala dos bichos, das plantas. Isadora não reagiu nem quando o pai passou a mão no cabelo dela. Às vezes eu acho que ela me culpa. Por quê? Porque eu devia estar no carro naquele dia. Helena foi buscar remédio na farmácia. Ia levar a Isadora junto. Dora, eu tinha que ir, mas fiquei resolvendo um problema na fazenda. A voz dele ficou mais baixa. Se eu tivesse ido, talvez. O senhor não pode se culpar por isso. Posso sim. E ela sabe. Crianças sentem essas coisas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Letícia observava Isadora, que parecia alheia à conversa dos adultos. De repente, teve uma ideia. Posso tentar uma coisa? Arthur fez um gesto permissivo. Letícia começou a cantar baixinho, uma canção que a mãe cantava quando ela era pequena. Era uma melodia simples, conhecida, que toda criança brasileira aprendia desde cedo. Letícia cantou enquanto brincava com pedrinhas na grama, fazendo os movimentos da brincadeira. Isadora virou a cabeça. Arthur prendeu a respiração. Letícia continuou cantando, fingindo não notar que tinha conseguido a atenção da menina. Na segunda vez que cantou, fez os gestos mais exagerados, mais engraçados. E então aconteceu. Isadora se moveu. Só um pouquinho, mas se moveu. Largou o ursinho e se aproximou 1 centímetro de Letícia. Meu Deus! Sussurrou Arthur. Letícia sentiu a garganta apertar de emoção, mas não parou de cantar, porque pela primeira vez em mais de 1 ano, Isadora estava prestando atenção em alguém. Nos dias seguintes, algo mudou no ar da casa. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Isadora começou a seguir Letícia com os olhos quando ela se movia pelo quarto. Não falava, mas olhava. Você percebeu também, não é? Dona Iracema comentou uma manhã enquanto preparava o café. A menina está diferente. Diferente como? Menos ausente. Ontem eu a vi brincando com o ursinho. Não muito, mas estava fazendo ele andar pela cama. Letícia sorriu. Tinha sido ela quem sugeriu que o ursinho poderia passear pelo quarto, visitar os brinquedos, conhecer a casa. Isadora não respondeu verbalmente, mas começou a movimentar o bicho de pelúcia. E o senhor Arthur está notando? Ah, esse homem, Dona Iracema suspirou. Esse homem está prestando atenção em outras coisas. Como assim? Em você, menina, não percebeu? Ele aparece em casa mais cedo, pergunta como foi o dia, fica observando vocês duas no jardim. Letícia sentiu o rosto esquentar. Dona Iracema, ele só está preocupado com a filha. Se você diz, mas eu trabalho nesta casa há 15 anos, nunca vi ele se interessar tanto pelos relatórios de uma babá. Era verdade. Todas as noites, quando Arthur chegava do trabalho, ele procurava Letícia para saber como Isadora tinha passado o dia. No início, eram conversas rápidas, profissionais, mas aos poucos foram se tornando mais longas. Ela comeu melhor hoje? Comeu sim. Até mostrou interesse quando viu a fruteira. Mostrou interesse? Ela olhou para a tigela vazia e depois para a fruteira. Acho que foi um pedido. Arthur sorria quando ouvia essas pequenas vitórias. Um sorriso discreto, mas que transformava completamente o rosto dele. Foi numa quinta-feira que tudo mudou de patamar. Letícia estava na cozinha preparando um lanche para Isadora quando ouviu o som de um carro chegando mais cedo que o habitual. Pela janela viu Arthur descendo do carro com uma expressão preocupada. Dona Iracema, aconteceu alguma coisa com o gado na fazenda. Vou precisar sair de novo. Pode ficar com a Isadora depois das 7? Claro, Sr. Arthur, mas a Letícia pode ficar também se quiser. Arthur olhou para Letícia.
Você se importaria? Pode ser até tarde. Não me importo. Posso ficar. Obrigado. Quando ele saiu, Dona Iracema piscou para Letícia. Viu? Podia ter deixado só comigo, como sempre faz, mas quis que você ficasse. Naquela noite, depois do jantar, Letícia levou Isadora para o quarto e decidiu tentar algo novo. Pegou um livro de histórias da estante, A Bela e a Fera, e se sentou na poltrona ao lado da cama. Que tal uma história? Isadora estava deitada, abraçada com o ursinho, mas prestando atenção. Letícia começou a ler, mas não de forma tradicional. Ela fazia vozes diferentes para cada personagem, gesticulava, fazia caras e bocas. Era quase um teatro de uma pessoa só. Quando chegou na parte em que a fera se transforma no príncipe, algo incrível aconteceu. Isadora se sentou na cama. Letícia continuou lendo, fingindo não notar, mas o pulso disparou. Quando terminou a história, Isadora estava sentada na beirada da cama, totalmente concentrada. Gostou da história? Isadora não respondeu, mas pegou o livro das mãos de Letícia e o abraçou junto com o ursinho. Quer que eu leia outra amanhã? Por um segundo, Letícia teve certeza de que viu Isadora fazer um movimento com a cabeça, quase imperceptível, mas parecia um sim. Era quase meia-noite quando Arthur voltou. A casa estava silenciosa, apenas a luz do hall acesa. Ele subiu as escadas devagar, tentando não fazer barulho, e passou pelo quarto da filha para dar uma olhada. A porta estava entreaberta. Isadora dormia tranquila, mas havia algo diferente. O livro de histórias estava no criado mudo ao lado da cama, aberto na última página. Arthur franziu o senho. Isadora nunca havia demonstrado interesse por livros. Foi quando ouviu um ruído na cozinha. Desceu e encontrou Letícia preparando um chá. Pensei que você já tinha ido dormir. Estava esperando o senhor chegar. Queria contar uma coisa. Aconteceu alguma coisa? Ela pediu uma história. Arthur parou no meio da cozinha. Como assim? Não com palavras, mas ela pegou o livro das minhas mãos, depois que terminei de ler. E quando perguntei se queria outra história amanhã, Letícia hesitou. Acho que ela fez que sim com a cabeça. Tem certeza? Quase certeza. Arthur se aproximou e Letícia percebeu que ele cheirava a campo, a terra molhada, a trabalho honesto. De repente a cozinha pareceu menor. Você não imagina o que isso significa para mim? Imagino sim. Ela é sua filha. Não é só isso. Ele a olhou nos olhos. É que há mais de um ano eu não vejo nenhum sinal de que ela ainda está aqui, sabe? De que a minha filha ainda existe dentro daquele silêncio. A voz dele estava carregada de emoção, e Letícia sentiu vontade de consolá-lo de alguma forma. Ela está aqui, Sr. Arthur. Só está se curando no tempo dela. Obrigado. Pelo quê? Por não ter desistido dela. As outras babás? Eu não sou as outras babás. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos. Havia algo no ar, uma tensão boa, uma proximidade perigosa, mas nenhum dos dois estava preparado para o que aconteceria na manhã seguinte, quando Isadora faria algo que mudaria tudo. Letícia acordou com um barulho estranho vindo do quarto de Isadora. Eram 6:30 da manhã, meia hora antes do horário normal. Ela se levantou rapidamente preocupada e foi verificar o que estava acontecendo. Quando abriu a porta do quarto, respirou fundo de surpresa. Isadora estava sentada no chão, cercada de livros. Havia tirado vários da estante e os espalhado ao redor, como se estivesse procurando alguma coisa específica. Quando viu Letícia, segurou um dos livros e o estendeu na direção dela. Você quer que eu leia?
Isadora continuou com o livro esticado, olhando diretamente para Letícia pela primeira vez. Meu Deus, Isadora, você está pedindo uma história. Letícia se ajoelhou no chão e pegou o livro. Eram os 3 porquinhos. Começou a ler ali mesmo, no chão, rodeada dos outros livros, com Isadora sentada bem ao lado dela. Foi assim que Arthur as encontrou quando passou pelo corredor. O que está acontecendo aqui? A palavra saiu tão baixa que quase não foi audível, mas saiu. Isadora havia falado. Arthur ficou paralisado na porta. Letícia prendeu a respiração. Ela acabou de tentar falar comigo. Isadora olhou para o pai e depois para Letícia como se estivesse pedindo aprovação para continuar tentando. Isadora, minha filha. Arthur se ajoelhou no chão na altura dela. Você falou pai? Pai? Ela repetiu, um pouco mais alto desta vez. Arthur a pegou no colo e suas lágrimas começaram a cair. Chorar mesmo, como um homem que havia segurado a dor por tempo demais. Isadora se deixou abraçar e, pela primeira vez em mais de um ano, abraçou de volta. Letícia se levantou discretamente para dar espaço para o momento entre pai e filha. Mas Isadora estendeu a mão para ela. Lê, disse a menina, apontando para o livro. Ela quer que você continue lendo, Arthur disse com a voz embargada. Os 3 ficaram ali no chão do quarto, lendo histórias até a hora do café da manhã. Isadora não falou muito mais, mas disse algumas palavras. Mais, quando queria outra história. Água, quando estava com sede. E bonito, quando viu um passarinho na janela. Dona Iracema quase desmaiou quando eles desceram para a cozinha e Isadora disse bom dia para ela. É um milagre. É um milagre mesmo. Durante o café, Arthur não conseguia parar de olhar para a filha. Cada palavra que ela dizia, cada gesto, cada sorriso tímido, era como se ele estivesse conhecendo a menina de novo. Como é que você conseguiu? Ele perguntou para Letícia quando ficaram sozinhos por um momento. Eu não consegui nada. Ela estava pronta. Só precisava de alguém que acreditasse que ela ia voltar. As outras babás não acreditavam? Acho que acreditavam, mas talvez não tivessem paciência suficiente. Ou talvez... Letícia hesitou. Talvez o quê? Talvez ela estava esperando alguém que também soubesse o que é perder a mãe. Arthur a olhou com uma expressão diferente. Você perdeu sua mãe? Letícia hesitou desconfortável. Perdi, sim. Mas prefiro não falar sobre isso agora. Desculpa, não quis ser indiscreto. Tudo bem, é só. Ainda dói. Arthur ficou em silêncio por um momento, processando a informação. De repente, muita coisa fazia sentido. A paciência infinita de Letícia com Isadora, a forma como ela falava sobre perda, a tristeza que às vezes ele via escondida no fundo dos olhos dela. Sinto muito. Obrigada. E naquele momento, Isadora apareceu na cozinha, puxando a barra da camisa de Letícia. Lê mais, disse ela, segurando um livro novo. Claro, princesa. Que tal lermos no jardim hoje? Jardim? Isadora bateu palmas. Outro gesto que não fazia há mais de um ano. Os 3 saíram para o quintal. Arthur estendeu uma manta grande embaixo da mangueira e Letícia sentou com Isadora no colo. Ele ficou ao lado, observando. Era assim que ela ficava com a Helena, ele comentou, mais para si mesmo do que para Letícia. Como assim? Helena lia para ela todos os dias. Histórias, revistas, até bula de remédio. Isadora adorava ouvir a voz da mãe. Mamãe, Isadora disse de repente, olhando para cima, para as nuvens. Arthur
respirou fundo. É, minha filha. A mamãe? Mamãe? Longe? A pergunta pegou os dois adultos de surpresa. Arthur olhou para Letícia sem saber o que responder. A mamãe teve que viajar para um lugar muito longe, Arthur disse devagar. Volta? A pergunta partiu o coração dele. Não, minha filha, mas a gente sempre vai lembrar dela com muito carinho. Isadora pareceu processar a informação e voltou a atenção para o livro. Mas alguma coisa importante havia acontecido. Ela estava finalmente conseguindo falar sobre a mãe sem se fechar completamente. Naquela tarde, enquanto Isadora brincava no quarto, realmente brincava, fazia vozes para os brinquedos, construía casinhas com blocos. Arthur chamou Letícia para conversar no escritório. A sala era masculina, com estantes cheias de livros sobre agronegócios, uma mesa grande de madeira escura e poltrona de couro. Nas paredes, diplomas e fotos da fazenda. Era claramente o lugar onde ele se refugiava do mundo. Quero te fazer um pedido, ele disse, fechando a porta. Sim, senhor. Para de me chamar de senhor. Meu nome é Arthur. Letícia sorriu. Está bem. Arthur, quero aumentar seu salário. 3.000 reais. 3.000 E quero que você more aqui definitivamente, não só de segunda a sexta. Eu não preciso de aumento. Precisa sim. E eu. Nós precisamos de você aqui. A forma como ele disse, nós fez algo estranho acontecer no estômago de Letícia. Por quê? Porque em 3 semanas você conseguiu o que eu não consegui em mais de 1 ano. Trouxe minha filha de volta. Você que é o pai dela, Arthur. Eu só ajudei. Não, foi mais que isso. Ele se aproximou e Letícia sentiu o perfume dele, algo amadeirado misturado com o cheiro de sol. Você trouxe vida para esta casa. Pela primeira vez desde que Helena morreu, eu chego em casa e ouço risada de criança. Isadora ainda está se recuperando. Vai ter dias difíceis pela frente. Eu sei, mas agora eu sei que é possível, que ela pode ser feliz de novo. Eles se olharam em silêncio. Havia algo no ar, uma tensão que ia muito além da relação profissional entre patrão e empregada. Eu fico, Letícia disse finalmente. Obrigado, mas com uma condição. Qual? Você precisa parar de se culpar pela morte da Helena. Isadora está melhorando, mas ela percebe quando você fica triste. Criança sente essas coisas. Arthur suspirou fundo. É mais difícil do que parece. Eu sei, mas você não estava dirigindo o carro naquele dia. Não foi culpa sua. Se eu tivesse ido junto, se você tivesse ido junto, talvez tivessem morrido os dois. Já pensou nisso? A observação o atingiu como um soco. Ele nunca havia considerado essa possibilidade. Isadora precisa do pai vivo, presente e inteiro. Não de um homem que vive se punindo por algo que não podia controlar. Naquele momento, ouviram passinhos no corredor e a voz de Isadora. Papai, lê. Arthur sorriu. Um sorriso verdadeiro que chegou até os olhos. Parece que tem uma história para contar. Quando ele abriu a porta, Isadora estava ali com um livro nas mãos, cabelo desarrumado de tanto brincar, olhos brilhando de vida. Papai, lê comigo. Claro, minha filha. Papai, lê. Letícia os observou caminhando juntos pelo corredor. Isadora segurando a mão grande do pai com sua mãozinha pequena e sentiu uma estranha sensação de completude. Mas ela ainda não sabia que a felicidade que estava florescendo naquela casa seria testada em breve, quando as más línguas da cidade pequena começariam a tecer comentários que abalariam tudo. Nas semanas seguintes, a vida na fazenda Horizonte Azul entrou numa rotina gostosa.
Isadora acordava cedo, corria para o quarto de Letícia e subia na cama dela. Lê, lê. Era sempre a primeira coisa que dizia. Bom dia, princesa. Que história você quer hoje? Patinho. Patinho. Letícia pegava o livro do Patinho Feio e as duas desciam para tomar café. Arthur geralmente já estava na mesa lendo o jornal e tomando café preto. Quando via as duas, deixava tudo de lado. Bom dia, meninas. Papai, papai, Patinho. Isadora contava, gesticulando com as mãozinhas. É mesmo. E o que acontece com o Patinho? Fica bonito. Arthur ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Em um mês, Isadora havia voltado a falar normalmente para a idade, ainda com frases simples, mas falava. Ria, corria, fazia birra quando não queria tomar banho. Não banho. Mas, princesa, Patinho toma banho na lagoa. Fica limpinho e cheiroso. Patinho bom? Muito bom. E você vai ficar igualzinha ao Patinho. Tá bom. Mas você lê? Leio. Era impossível não se apaixonar por aquela criança. E Letícia estava descobrindo, era impossível não se apaixonar pelo pai dela também. Arthur mudara completamente. Chegava mais cedo do trabalho, jantava com elas, participava da hora do banho, lia histórias antes de dormir. A casa, que antes parecia um museu silencioso, agora vivia cheia de vozes e risadas. Mas numa quinta-feira, tudo começou a mudar. Letícia estava no supermercado da cidade comprando frutas para Isadora quando ouviu duas mulheres conversando no corredor ao lado. Você soube da nova babá do Arthur Alcântara? Aquela menina novinha? Soube sim, pois fica sabendo que ela veio de um abrigo em São Paulo, órfã de pai e mãe. Não me diga. E tem mais. A Cleide disse que ela chegou aqui com uma mochila nas costas e R$ 40 no bolso, sem referência nenhuma. Letícia sentiu o sangue gelar nas veias. Continuou fingindo que escolhia maçãs, mas estava ouvindo cada palavra. E o Arthur sabe disso? Pelo jeito não. Ou não se importa. Você viu como ele anda ultimamente? Parece outro homem. É, mas será que é por causa da filha que melhorou? Ou por causa da babá? E você acha que... Acho nada, mas homem viúvo com criança pequena é presa fácil para qualquer interesseira. Nossa, que coisa feia de falar. Feia, mas verdadeira. Uma menina bonita, sem família, sem dinheiro, cai numa casa de homem rico. Você ia fazer o quê? Letícia saiu do supermercado com as compras pela metade e os olhos marejados. Caminhou as 3 quadras até a fazenda tentando se acalmar, mas as palavras das mulheres ecoavam na cabeça. Interesseira. Era isso que pensavam dela. Quando chegou em casa, Arthur estava na cozinha brincando com Isadora. Papai cavalo, papai cavalo. Ele estava de 4 no chão com a filha montada nas costas, fazendo barulho de cavalo. Os dois riram quando viram Letícia. Chegou. Olha, Letícia, papai é cavalo. Estou vendo, princesa. Arthur notou que alguma coisa estava errada. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. E naquela noite, depois que Isadora dormiu, Arthur procurou Letícia. Você está estranha desde que voltou da cidade. Tem certeza de que não aconteceu nada? Letícia hesitou. Parte dela queria contar tudo, desabafar sobre os comentários maldosos, mas outra parte tinha medo. Medo de que ele acreditasse nas insinuações, medo de perder aquela família que estava aprendendo a amar. Só estou cansada. Tem certeza? Tenho. Mas Arthur conhecia pessoas o suficiente para saber quando alguma coisa estava errada. Foi na sexta-feira que a bomba explodiu de vez. Arthur tinha uma reunião na Associação Rural da cidade. Chegou lá e encontrou vários fazendeiros conhecidos conversando na entrada. E aí, Arthur, como vai a nova babá? Vai bem. Por quê? Ah, nada demais.
Só soubemos que ela tem uma história interessante. Como assim? Veio de abrigo, né? Sem família, sem referência. Corajoso da sua parte dar uma chance para alguém assim. Arthur sentiu uma pontada estranha no peito. Quem disse isso? Ah, você sabe como é. Cidade pequena. As notícias correm. E qual o problema dela ter vindo de um abrigo? Problema nenhum, Arthur. Só estamos comentando. Principalmente porque você parece bem mais animado ultimamente. A insinuação era clara. Arthur sentiu raiva subir pela garganta. O que vocês estão querendo dizer? Nada demais. Só que uma menina jovem, bonita, sem família, numa casa com um homem viúvo. Enfim, as pessoas falam. Que pessoas? Nossa, Arthur, não fica bravo. Sabemos que você é um homem sério, mas a menina... Bom, ela pode ter outros interesses, né? Arthur saiu da reunião sem nem participar. Voltou para casa com a cabeça fervilhando. Será que Letícia havia mentido para ele? Será que tinha segundas intenções? Mas quando chegou e viu ela no jardim com Isadora, observando a menina correr atrás de borboletas com um sorriso puro no rosto, a dúvida o atingiu como uma punhalada. Como podia desconfiar da pessoa que havia devolvido a alegria à sua filha? Papai, papai, borboleta azul. Muito bonita, minha filha. Mas quando olhou para Letícia, ela percebeu algo diferente nos olhos dele. Uma hesitação que não existia antes. E naquela noite, quando Letícia foi dormir, não imaginava que pela manhã toda a cidade estaria comentando uma versão ainda mais distorcida da sua história. E que o homem por quem estava se apaixonando começaria a lutar contra suas próprias dúvidas. O sábado amanheceu diferente. Letícia percebeu na hora do café da manhã. Arthur estava frio, distante. Respondia às gracinhas de Isadora, mas evitava olhar para ela. Papai, parque, parque. Isadora pedia, subindo no colo do pai. Hoje não, filha. Papai tem trabalho. Mas é sábado, Letícia comentou. O senhor sempre leva ela ao parquinho aos sábados. Tem coisas na fazenda que não podem esperar. A resposta foi seca, cortante. Letícia sentiu um frio na barriga. Depois que Arthur saiu, Dona Iracema apareceu na cozinha com uma expressão que misturava a satisfação mal disfarçada e falsa preocupação. Menina, preciso te falar uma coisa. O que foi, Dona Iracema? As pessoas da cidade estão falando de você. Que tipo de coisa? Que você veio de abrigo, que não tem família, que chegou aqui sem nada. A governanta fez uma pausa dramática. E que está de olho na herança do senhor Arthur. Letícia sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada nela. Quem está falando isso? Todo mundo. Na padaria, na farmácia, na igreja. Dizem que você é muito nova e bonita para ser só babá, que está tentando conquistar o patrão. Isso não é verdade. Eu sei, menina. Mas as pessoas veem o que querem ver. E veem o senhor Arthur mais feliz, a casa mais alegre, você morando aqui. Eu moro aqui porque ele pediu, para cuidar melhor da Isadora. Eu sei, mas as más línguas não param, e parece que alguém foi com a história até o senhor Arthur. Letícia se sentou pesadamente numa cadeira. Agora entendia a frieza de Arthur naquela manhã. Ele acredita no que estão falando? Não sei, mas ontem ele chegou da cidade muito estranho. Ficou no escritório até tarde, pensativo. E hoje de manhã mal disse bom dia. Isadora apareceu na cozinha ainda de pijama, cabelo bagunçado. Cadê papai? Papai foi trabalhar, princesa. Eu quero papai. Ele prometeu o parque. A menina começou a chorar e Letícia a pegou no colo. Não chora, meu amor. Que tal irmos nós duas ao parque? Com papai? Papai está ocupado hoje.
Mas podemos ir só nós duas e depois contar tudo para ele. Isadora parou de chorar e olhou para Letícia com aqueles olhos grandes e confiantes. Você fica sempre? A pergunta doeu como uma facada. Letícia não sabia o que responder. Sempre, princesa. Mas quando falou, não tinha certeza se estava dizendo a verdade. Passaram o dia no parquinho da cidade. Letícia empurrou Isadora no balanço, construiu castelos de areia com ela, brincou de esconde-esconde, mas sentia os olhares das outras mães, os sussurros, os comentários em voz baixa. Ela é a babá do Arthur. Muito novinha, né? Dizem que é órfã, sem família nenhuma. Coitada da Isadora. Primeiro perde a mãe, agora vai se apegar numa menina que pode ir embora a qualquer momento. Ouvi dizer que ela está interessada no patrão. Não me admira. Homem rico, viúvo, com criança pequena. Essa última conversa atingiu Letícia em cheio. Será que era isso que estava fazendo? Se apegando a uma criança que não era sua, criando uma ligação que podia ser quebrada? E Arthur? Será que estava mesmo se aproveitando da situação? Quando voltaram para casa no final da tarde, Arthur estava no escritório. Letícia deu banho em Isadora, deu jantar, contou história, colocou para dormir. A rotina normal, mas com o coração pesado. Às 9 da noite, bateu na porta do escritório. Entre. Arthur estava sentado atrás da mesa, com papéis espalhados, mas era óbvio que não estava trabalhando. Tinha um copo de uísque pela metade na mão. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o que estão falando na cidade. Ele a olhou por alguns segundos em silêncio. É verdade que você veio de um abrigo? É. Por que não me contou? Porque sabia que não me daria o emprego se soubesse. Arthur suspirou fundo. Você mentiu para mim. Não menti, só não contei tudo. É a mesma coisa. Letícia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Arthur, eu juro que só queria trabalhar, cuidar da Isadora. Não tinha segundas intenções. Não tinha? E agora? A pergunta ficou no ar como uma acusação. O que você quer dizer? Agora você mora na minha casa, come na minha mesa, minha filha te ama como se fosse da família. E eu? Ele parou, como se tivesse ido longe demais. E você? Esqueça. Não, fala. E você o quê? Arthur levantou, caminhou até a janela, ficou de costas para ela. Eu estou me apaixonando por você, e não sei mais se o que sinto é real ou se você planejou tudo isso. A confissão caiu como uma bomba no silêncio do escritório. Você acha que eu planejei me apaixonar também? Ele se virou rapidamente. Você está apaixonada? Estou. Perdidamente, e isso está me matando, porque sei que não tenho direito. Por que não tenho direito? Porque sou empregada, Arthur. Sou a babá da sua filha. Porque vim de um abrigo. Não tenho família. Não tenho dinheiro. Porque as pessoas da cidade estão certas. Somos de mundos diferentes. Isso não importa. Importa sim. Para você, para mim, para a Isadora. Arthur se aproximou. Letícia, eu vou embora. O quê? Vou embora. Amanhã mesmo. É melhor assim. E a Isadora? Ela está apegada a você. Ela vai superar. É criança, tem o pai. Vai ficar bem. Eu não vou te esquecer. Letícia olhou para ele uma última vez, gravando cada detalhe do rosto que aprendera a amar. Eu também não. Mas às vezes amar é saber a hora de ir embora. E naquela noite, enquanto arrumava a mochila com que chegara, Letícia não sabia que Isadora estava acordada no quarto ao lado, ouvindo tudo, e se preparando para fazer algo que mudaria o destino de todos eles. Letícia acordou antes do amanhecer. Havia dormido pouco, passado a madrugada olhando para o teto, repassando cada momento vivido naquela casa.
Sua mochila estava pronta ao pé da cama, igual ao dia em que chegara, mas agora carregava muito mais que roupas. Carregava lembranças, carregava dor. Levantou devagar, tentando não fazer barulho. O plano era ir embora antes que alguém acordasse. Não tinha coragem de enfrentar mais olhares de decepção, mais palavras cortantes, mais dúvidas sobre suas intenções. Desceu as escadas na ponta dos pés. A casa estava silenciosa. Foi até a cozinha buscar um copo d'água e quase teve um ataque do coração. Isadora estava sentada à mesa, ainda de pijama, segurando o ursinho surrado. Quando viu Letícia com a mochila, seus olhos grandes se encheram de lágrimas. "Não!" A menina gritou correndo para ela. "Não vai!" Letícia se ajoelhou e abraçou a criança, que começou a chorar desesperadamente. Não o choro manhoso de birra, mas o desespero de quem já perdeu alguém importante e sentia que ia perder de novo. "Fica! Fica!" Isadora soluçava, se agarrando ao pescoço de Letícia. Foi quando ouviram passos na escada. Arthur apareceu, cabelos desarrumados, ainda de roupa do dia anterior, olhos vermelhos de uma noite sem dormir. "O que está acontecendo?" Ele olhou para a mochila, depois para Letícia. "Você ia embora sem falar comigo?" Nesse momento, Dona Iracema apareceu, despertada pelo barulho. Olhou a cena e entendeu tudo. "Vem cá, minha menina," ela disse, pegando Isadora no colo com uma suavidade que Letícia nunca havia visto. "Vamos tomar um chocolate quente na cozinha enquanto os adultos conversam." "Não quero. Quero que ela fica." "Eu sei, meu amor, mas agora você precisa deixar eles resolverem as coisas de gente grande." Dona Iracema levou Isadora, que continuava chorando, para a despensa preparar o chocolate quente. Arthur olhou para Letícia em silêncio por alguns segundos. "Vem," ele disse finalmente, fazendo um gesto em direção à escada. "Vamos conversar direito." Letícia o seguiu, ainda carregando a mochila. Subiram as escadas em silêncio, cada degrau parecendo pesar uma tonelada. Arthur abriu a porta do escritório e esperou que ela entrasse primeiro. O escritório estava bagunçado, papéis espalhados, uma garrafa de uísque aberta na mesa, um copo sujo ao lado. Na mesa, uma foto de Helena estava virada para baixo, algo que ela nunca havia visto antes. Arthur fechou a porta atrás deles e encostou nela, como se precisasse de apoio. "Você ia embora sem falar comigo? Achei que seria mais fácil assim." "Mais fácil para quem?" Ele se aproximou, caminhou até ela. "Letícia, eu preciso te pedir perdão." Ela piscou, surpresa. Não esperava que ele começasse se desculpando. "Perdão por ter duvidado de você, por ter acreditado em fofocas de gente que não te conhece, por ter deixado que o medo falasse mais alto que o que eu sentia aqui." Ele bateu no peito. "Eu sei quem você é. Vi você cuidar da minha filha. Vi você devolver vida para esta casa. E mesmo assim duvidei." Letícia sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Arthur, eu também preciso me desculpar. Devia ter contado sobre o abrigo desde o início." "Por que não contou?" Ela respirou fundo, preparando-se para abrir feridas antigas. "Porque já havia perdido empregos por isso. Em São Paulo, quando eu saía do abrigo e ia procurar trabalho, as pessoas tinham 2 tipos de reação. Ou sentiam pena demais, ou desconfiavam demais. E teve quem..." Ela pausou, a voz tremendo. "Teve quem... O quê?" "Teve quem tentou se aproveitar. Homens que achavam que por eu não ter família, não ter para onde ir, seria fácil me convencer a aceitar situações que eu não queria." Arthur
Sentiu raiva subir pela garganta. Alguém te machucou? Não fisicamente, mas tentaram. Por isso eu nunca namorei Arthur. Nunca confiei em ninguém o suficiente para... Ela corou. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um pássaro assustado que podia voar a qualquer momento. Por isso você veio para o interior? Por isso. Pensei que numa cidade pequena as pessoas seriam diferentes, mas... humanas. E são. As pessoas que realmente importam são. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, processando as revelações. Letícia, eu preciso te contar uma coisa também. Arthur voltou para perto da janela. Desde que Helena morreu, há 1 ano e 3 meses, eu não olhei para nenhuma mulher. Não conseguia. Achei que nunca mais ia conseguir sentir alguma coisa por alguém. E o que mudou? Você chegou. Ele se virou para ela. No primeiro dia, quando te vi naquele quarto com a Isadora, não resistia à sua beleza. Parece até bobagem falar isso agora, mas você me tirou o fôlego. Letícia sentiu o rosto esquentar. Mas não foi só isso. Conforme os dias passaram, eu fui me apaixonando por quem você é, pela forma como você trata minha filha como se ela fosse sua, pela paciência que você tem, pela pureza do seu coração, pela forma como você faz café de manhã, cantarolando baixinho, por como você sorri quando pensa que ninguém está vendo. Arthur, eu me apaixonei pela sua graça natural, pela sua força disfarçada de delicadeza, por como você consegue ser ao mesmo tempo vulnerável e corajosa. Eu também me apaixonei por você, ela sussurrou. Mesmo eu sendo quase 17 anos mais velho, mesmo você sendo tão jovem, tão bonita, podendo ter qualquer homem que quisesse, principalmente por isso, porque você não vê idade quando olha para mim. Você me vê de verdade. Arthur se aproximou mais até ficar a apenas um passo dela. Letícia, eu não quero que você vá embora. Não posso perder você também. Eu não quero ir. Mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente para você. De que um dia você acorde e perceba que merece alguém melhor. Melhor que você? Ele riu baixinho, mas não era um riso de deboche. Era de pura incredulidade. Letícia, você transformou minha vida. Trouxe minha filha de volta. Me ensinou a amar de novo. Como pode achar que não é suficiente? Porque eu não sei nada sobre ser esposa, sobre ser mãe de verdade. Cresci em abrigo, Arthur. Não tive referências de família. Então vamos aprender juntos. Devagar, no nosso tempo. Ele ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dela, secando uma lágrima que havia escapado. Fica, por favor, não só pela Isadora, por mim também. Arthur, eu prometo que vou te conquistar todos os dias, vou provar que você pode confiar em mim, que você é segura aqui. Já conquistou, ela sussurrou. Então por que está chorando? Porque ninguém nunca lutou por mim antes, ninguém nunca me escolheu. Eu escolho você, hoje, amanhã, sempre. E então ele se inclinou devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Fechou os olhos e se entregou ao primeiro beijo da vida. Suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Eu fico. Para sempre? Para sempre. Lá embaixo, Dona Iracema havia conseguido acalmar Isadora com chocolate quente e promessas de que os adultos iam resolver tudo. E quando ouviram passos descendo a escada, 2 pares de passos juntos, a menina correu para a sala. Letícia, você ficou? Fiquei,
princesa. Para sempre. Arthur pegou a mochila que estava no chão e a levou de volta para o quarto de Letícia. Mas desta vez, ela subia aquelas escadas não como empregada, mas como mulher amada. E ali, naquele escritório, onde antes só havia solidão e culpa, nascia algo mais forte que o medo, mais profundo que a dor. Um amor construído na verdade, fortalecido pela sinceridade e selado com o primeiro beijo de duas almas que finalmente se encontraram. Mas Arthur ainda precisava provar para toda a cidade pequena que aquele amor era real. E a forma como ele faria isso surpreenderia até mesmo Letícia. 2 semanas depois da reconciliação, Arthur tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Estava no escritório, observando pela janela Letícia e Isadora brincando no jardim, quando soube que não podia mais esperar. A vida havia voltado ao normal na fazenda, mas com uma diferença importante. Agora, eles assumiam abertamente os sentimentos. Arthur chegava na cama do trabalho e beijava Letícia no rosto, na frente de Dona Iracema. Jantavam juntos como uma família. À noite, depois que Isadora dormia, conversavam na varanda sobre planos para o futuro. Letícia, ele chamou entrando no jardim. Oi, aconteceu alguma coisa? Preciso falar com você. A sós. Isadora estava distraída brincando com bonecas debaixo da árvore. Arthur puxou Letícia para perto da cerca. O que foi? Você está nervoso? Estou. Ele respirou fundo. Quero que você case comigo. Letícia quase engasgou. O quê? Casa comigo. Não quero mais essa situação indefinida. Quero que você seja minha esposa oficialmente. Arthur, a gente nem está namorando oficialmente ainda. Estamos sim. Do jeito que importa. Isadora te chama de segunda mamãe. Você cuida desta casa como se fosse sua. Eu te amo como nunca amei ninguém. Mas casar é uma decisão muito séria. É por isso que estou pedindo. Porque é sério. Porque quero que todos saibam que você é minha família. Letícia olhou para Isadora, que havia parado de brincar, e estava observando os dois com curiosidade. E se eu não der certo como esposa? Como mãe? Eu não sei como fazer. Você está fazendo certo há meses. Olha para ela. Ele apontou para Isadora. Olha como ela está feliz, saudável, falando, brincando. Você já é uma mãe maravilhosa. Papai, Letícia, o que vocês estão falando? Isadora correu para eles. Arthur olhou para Letícia, perguntando permissão com os olhos. Ela fez que sim com a cabeça. Isadora, o que você acharia se a Letícia virasse sua mãe de verdade? Como assim? Se eu casasse com ela, se ela ficasse aqui para sempre, como parte da nossa família. Os olhos de Isadora se arregalaram. Para sempre mesmo? Para sempre. E ela seria minha mãe? Seria, se você quiser. Isadora pensou por uns segundos, com a seriedade que só crianças de 3 anos conseguem ter. Mas eu já tive uma mãe. Arthur se ajoelhou na altura da filha. É verdade. E a mamãe Helena sempre vai ser sua primeira mãe que te amou muito. Mas a gente pode ter mais de uma pessoa que ama a gente como mãe, como vovó. Igualzinho. Lembra que você chama Dona Neuza de vovó do coração? Lembro. Então a Letícia pode ser sua mãe do coração. Isadora olhou para Letícia com aqueles olhos grandes e sérios. Você quer ser minha mãe do coração? Letícia se ajoelhou também, ficando na altura da menina. Eu já sou princesa, desde o primeiro dia que você me abraçou. E vai ficar para sempre? Vou. Então eu quero. Isadora bateu palmas. Festa! Festa! Arthur riu e olhou para Letícia. E você? Aceita casar com a gente?
Letícia olhou para os dois, pai e filha, esperando sua resposta, e sentiu o coração transbordar. Aceito. A decisão de casar rápido não foi impulsiva, foi prática. Arthur não queria mais especulações na cidade e Letícia precisava da segurança emocional de saber que pertencia àquela família oficialmente. Vamos casar no cartório na sexta-feira, Arthur anunciou no jantar. Essa sexta? Dona Iracema quase engasgou. Essa sexta. Simples. Só a família e amigos próximos. Mas, senhor Arthur, casamento precisa de preparação. O que precisa de preparação já está pronto há meses. Ele disse olhando para Letícia. O amor, a confiança, a família, o resto é só papel. Dona Neuza ficou emocionada quando soube. Minha filha, que alegria! Sua mãe estaria tão feliz. A senhora vem, né, Dona Neuza? Não perderia por nada e vou fazer o bolo. Os 3 dias de preparação foram uma correria gostosa. Letícia comprou um vestido simples, mas bonito, branco até o joelho com renda discreta. Arthur comprou um terno novo, azul marinho, elegante, adequado para a ocasião. Para Isadora, compraram um vestido rosa com saia rodada que a fez se sentir uma princesa de verdade. Eu vou jogar pétalas, ela anunciou, orgulhosa. Não é bem assim no cartório, princesa. Então, eu levo flores para dar para vocês. Na quinta-feira à noite, Letícia estava nervosa. Arthur a encontrou na varanda, olhando para o jardim. Arrependida, nervosa, é diferente. Do que você tem medo? De não conseguir ser a esposa que você merece, a mãe que Isadora merece. Arthur a abraçou por trás. Você já é. Há meses você já é. E se as pessoas da cidade nunca me aceitarem, então a gente vai ter que provar para elas que estão erradas, com o tempo, com paciência, com amor. Tem certeza que é isso que você quer? Letícia olha ao redor. Ele apontou para a casa. Há 6 meses esta casa era um cemitério. Eu era um fantasma. Isadora era uma sombra. Você trouxe vida de volta para nós. Claro que eu tenho certeza. Na manhã de sexta-feira, Letícia acordou cedo. Era dia de casamento. Pela janela viu que Arthur já estava no jardim com Isadora, os dois colhendo flores para o buquê dela. Bom dia, futura esposa, ele disse quando ela desceu. Bom dia, futuro marido. Mãe, mãe. Isadora correu para ela com um buquê de margaridas. E para você, mãe. A palavra soou perfeita. O cartório estava decorado com simplicidade. Algumas flores que Dona Neuza havia levado e a presença das pessoas que realmente importavam. Dona Neuza, seu Antônio da fazenda, o pastor João para dar a bênção e Dona Iracema, que acabou se emocionando mais do que esperava. Vocês querem fazer votos pessoais? Perguntou seu Moacir, o escrivão. Arthur e Letícia se entreolharam. Eu quero, ela disse. Então fala você primeiro. Letícia segurou as mãos de Arthur e olhou nos olhos dele. Eu cheguei aqui com uma mochila e R$ 40. Achei que estava vindo buscar um emprego, mas encontrei uma família. Encontrei um lar. Encontrei um amor que me ensinou que não importa de onde a gente vem. Importa para onde a gente vai. E eu quero ir para todos os lugares ao seu lado. Arthur apertou as mãos dela. Eu estava perdido. Perdido na culpa, na tristeza, no medo. Você me trouxe de volta para a vida. Trouxe minha filha de volta para mim. Me ensinou que amar não é esquecer quem perdemos. É ter coragem de amar de novo. Prometo cuidar de você, proteger você e construir com você
A família que a gente sempre sonhou. Seu Moacir estava visivelmente emocionado. Pois então, pelo poder que me confere a lei, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, carinhoso, cheio de promessas. Isadora aplaudiu junto com todos os presentes. Agora somos família de verdade. Arthur sussurrou no ouvido de Letícia. A festa foi no jardim da fazenda. Dona Neuza havia feito um bolo de 3 andares. Seu Antônio trouxe um violeiro da região e até algumas pessoas da cidade apareceram. Curiosas no início, mas aos poucos se encantando com a alegria genuína da celebração. Vocês formam uma família linda, comentou uma vizinha que havia sido uma das fofoqueiras mais ativas. Obrigada, Letícia respondeu com educação. A menina está irreconhecível, tão esperta, tão falante. É uma criança especial. Se nota que você tem jeito com criança. Vai ter mais? A pergunta pegou Letícia de surpresa. Ela e Arthur ainda não haviam conversado sobre isso. Quem sabe? Ela respondeu diplomaticamente. Mas a semente estava plantada, e quando o sol se pôs naquele dia, os 3 estavam no jardim. Agora oficialmente uma família, sabendo que haviam construído algo bonito e verdadeiro que cresceria ainda mais nos anos que viriam. A casa estava silenciosa. As luzes já estavam quase todas apagadas, e Isadora dormia no quarto ao lado. O vestido rosa da cerimônia estava pendurado na cadeira e no corredor ainda se sentia o perfume das flores espalhadas pela casa inteira. Letícia, já de camisola, estava na varanda do quarto, os pés descalços no piso de madeira, olhando para a escuridão tranquila do campo. Sentia o anel no dedo como algo surreal. Era real. Tudo era real agora. Arthur se aproximou por trás, já sem paletó, com a gravata pendurada no pescoço e o cabelo um pouco bagunçado. Ele envolveu a cintura dela com os braços e apoiou o queixo em seu ombro. Sabe o que eu mais esperei para te perguntar hoje? Ele disse com a voz baixa e rouca, quase num sussurro. Letícia sorriu, mas não respondeu. Apenas fechou os olhos e sentiu o calor do abraço. Como você se sente sendo a senhora Letícia Alcântara? Ela virou o rosto devagar até encará-lo de perto, os olhos brilhando à luz fraca do abajur que vinha de dentro do quarto. Demorou alguns segundos para responder. Quando falou, sua voz saiu firme, emocionada. Me sinto inteira. Pela primeira vez na vida. Arthur a puxou mais perto, colando a testa na dela. Então agora somos Alcântara. De verdade? Mas eu nunca vou esquecer de onde eu vim, Arthur. Eu sou essa mulher que um dia só tinha uma mochila nas costas e um sonho no coração. E é assim que quero construir tudo com você. Com verdade, com amor, com gratidão. Ele a beijou com carinho. Naquela varanda silenciosa, com a noite como única testemunha, 2 corações que vagaram por muito tempo finalmente entenderam que haviam encontrado o lugar certo para ficar. 3 anos se passaram desde o casamento no cartório. A fazenda Horizonte Azul havia se transformado completamente, não apenas na estrutura física, mas na alma do lugar. Letícia estava na varanda observando Isadora, agora com 6 anos, ensinar Miguel, de 2 anos, a andar de bicicleta sem rodinhas. O menino havia nascido 1 ano e meio após o casamento, coroando a felicidade da família. Segura aqui, Miguel. Não solta. Não cai. Não vai cair, não. Eu tô segurando. Letícia sorriu, uma mão descansando na barriga de 7 meses. Em 2 meses nasceria Sofia, nome que Isadora havia escolhido porque era nome de princesa bonita. Cansada, Arthur apareceu atrás dela, abraçando-a por trás. Um pouco.
Mas é o cansaço bom. Você está pensativa. Em quê? Em como chegamos até aqui. Às vezes parece um sonho. A casa havia ganhado vida própria. O quintal agora tinha um parquinho que Arthur construíra com as próprias mãos, uma piscina pequena onde as crianças brincavam no verão, bicicletas espalhadas pela garagem. Dentro, brinquedos por todos os cantos, desenhos de criança grudados na geladeira, risos ecoando pelos corredores. Mas a mudança mais significativa estava no projeto que haviam criado juntos. Arthur estava investindo na construção de uma casa de acolhimento profissional no centro da cidade. A Casa Dona Neuza seria uma instituição devidamente licenciada, com equipe especializada. Quero que leve o nome da pessoa que mudou minha vida. Letícia havia explicado para Arthur. Se Dona Neuza não tivesse me acolhido naquele primeiro dia, se não tivesse acreditado em mim quando ninguém mais acreditava, ela vai ficar emocionada. Arthur sorriu. Quando foram até a casa simples, onde tudo começou para contar a novidade, Dona Neuza, agora aos 75 anos, estava na mesma calçada, descascando mandioca como naquele primeiro dia. Dona Neuza, temos uma surpresa para a senhora. Quando souberam do nome da instituição, ela chorou. Minha filha, eu só fiz o que qualquer pessoa de coração faria. Não merecia essa honra. Merece sim. Letícia segurou as mãos enrugadas da senhora. A senhora salvou minha vida e agora vai salvar a vida de centenas de outras meninas. O mundo precisa saber que pessoas como a senhora existem. Precisa saber que um gesto simples, como oferecer um prato de comida e uma palavra de esperança, pode mudar o destino de alguém para sempre. E a senhora vai ser nossa primeira conselheira, Arthur completou. Queremos que nos ajude a escolher as meninas, que participe das atividades. Essa instituição só faz sentido se tiver o coração da senhora por trás. Dona Neuza enxugou os olhos com a ponta do avental. Vocês sabem que eu aceito, mas só com uma condição. Qual? Quero que na placa da entrada esteja escrito Casa Dona Neuza, onde todo mundo merece uma segunda chance. Porque foi isso que eu aprendi com vocês. Que não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. Naquele dia, sentados na mesma mesa onde Letícia comeu sua primeira refeição em Água Clara, os três planejaram uma instituição que não seria apenas um lugar de acolhimento, mas um símbolo de que a bondade ainda existe no mundo. Sabe o que mais me emociona? Disse Dona Neuza. É pensar que uma menina vai chegar na nossa casa do mesmo jeito que você chegou, perdida, com medo, sem esperança. E vai sair de lá sabendo que é amada, que tem valor, que pode construir sua própria família feliz. Igual a mim, Letícia sorriu. Igual a você, minha filha. E o mundo vai saber que milagres acontecem quando a gente abre o coração para quem precisa. 2 meses depois, numa manhã de setembro ensolarada, Sofia chegou ao mundo. Pequena, rosada, com um choro forte que encheu a casa de alegria. Isadora foi a primeira a conhecer a irmãzinha. Ela é pequena igual boneca, disse a admirada. E você vai ajudar a cuidar dela, né? Letícia perguntou. Vou. Vou ensinar ela a ler que nem você me ensinou. 3 meses após o nascimento de Sofia, chegou o dia da inauguração da Casa Dona Neuza. O prédio no centro da cidade estava lindo, pintado de amarelo claro, com jardim na frente e uma placa dourada na entrada. Casa Dona Neuza, onde todo mundo merece uma segunda chance. A cerimônia reuniu toda a cidade. O prefeito fez um discurso, o pastor abençoou o lugar, mas o momento mais emocionante foi quando Dona Neuza, aos 75 anos, cortou a fita inaugural com mãos trêmulas de emoção. Nunca imaginei que meu nome estaria numa placa.
Ela disse para a multidão: mas se isso serve para lembrar que cada um de nós pode mudar a vida de alguém, então valeu a pena. As primeiras 8 meninas chegaram na semana seguinte, cada uma com sua bagagem de dor, mas agora com um lugar seguro para recomeçar. Letícia visitava a casa Dona Neuza toda semana, levando Sofia no colo. Ainda não podia trabalhar diretamente. Tinha 3 filhos pequenos para cuidar, mas já fazia planos para quando eles crescessem. Quero estudar psicologia, ela contou para Arthur uma noite. Quero entender melhor como ajudar essas meninas. E eu vou estar aqui apoiando cada sonho seu, ele respondeu, beijando sua testa. Até Dona Iracema havia mudado. A governanta, que no início era mais reservada com Letícia, agora era sua maior defensora na cidade. Essa menina trouxe vida para aquela casa, ela dizia para quem quisesse ouvir. E agora está trazendo esperança para a cidade inteira. 6 anos depois daquele primeiro dia, quando uma menina de 18 anos desceu do ônibus com uma mochila nas costas, Letícia estava no jardim da fazenda observando seus filhos brincarem. Isadora lia uma história para Miguel, enquanto Sofia brincava com as flores. Arthur se aproximou por trás, envolvendo-a num abraço. Em que você está pensando? Em como tudo mudou. Eu achei que estava perdida quando cheguei aqui, mas estava exatamente onde precisava estar, para encontrar nossa família, para construir nossa família. Tem diferença. Naquele momento, ouviram o som de um carro chegando. Era Dona Neuza, que vinha almoçar com eles, uma tradição que haviam criado aos domingos. Vovó Neuza! As crianças gritaram correndo para abraçá-la. Durante o almoço, Dona Neuza contou novidades da casa Dona Neuza. 2 meninas haviam sido adotadas por famílias amorosas. Uma havia conseguido bolsa de estudos. Cada uma dessas meninas é uma vitória, ela dizia. A senhora que começou tudo isso. Dona Neuza, se não fosse pela senhora... Bobagem, minha filha. Você que teve coragem de aceitar a ajuda e de transformar sua dor em propósito. Quando Dona Neuza foi embora, a família ficou na varanda observando o pôr do sol. As crianças brincavam no jardim, suas risadas ecoando pelo ar. Sabe o que aprendi? Letícia disse, aninhada no abraço de Arthur. O quê? Que família é quem escolhe caminhar a vida ao seu lado. É quem te ama nos dias bons e te sustenta nos dias ruins. Sofia começou a chorar no quarto e Isadora se ofereceu para buscá-la. Eu vou, mamãe. Quando Isadora voltou com Sofia no colo, eles se sentaram todos juntos na varanda. Uma família que havia nascido da dor, crescido na esperança e florescido no amor. Letícia chegou naquela fazenda com os bolsos vazios, mas o coração cheio de esperança. Não trazia nada além da coragem de recomeçar, mas foi com essa coragem que mudou a vida de uma criança, de um homem e de toda uma cidade. Letícia não era filha da sorte, era filha da fé. Fé de que mesmo quando tudo parece perdido, existe um lugar onde a dor vira força, o abandono vira lar, e o amor floresce onde ninguém espera, porque família não é feita de sobrenome, é feita de escolhas, de presença, de entrega. E quando Letícia decidiu ficar, não foi apenas um final feliz, foi o começo de tudo, porque às vezes a vida se transforma no exato momento em que alguém diz: eu vejo você, eu escolho você, eu fico. E naquele abraço entre um homem marcado pela culpa, uma menina que reaprendeu a sorrir e uma jovem que só queria um lugar no mundo, nasceu uma família construída não pela origem, mas pela bondade e pelo amor. E com o tempo,
os medos foram silenciados pelas certezas. Letícia descobriu que não precisava ter nascido mãe para ser tudo o que Isadora, Miguel e Sofia precisavam. E Arthur, que carregava dúvidas por ser mais velho e por achar que talvez não merecesse recomeçar, entendeu que o amor não pergunta a idade, apenas reconhece quem veio para somar. Ela se tornou a esposa que ele não sabia que ainda precisava, e ele foi o lar que ela nunca teve, porque quando dois corações machucados se acolhem, nasce algo mais forte do que qualquer passado. Nasce a certeza de que finalmente o amor chegou para ficar. E se essa história tocou o seu coração, não deixe que ela termine aqui. Toque o coração de alguém também. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Juntos, podemos espalhar mais empatia, perdão e amor em um mundo que anda precisando tanto disso. Que nota você daria para esta história de amor e recomeços? E qual foi a parte que mais te emocionou? A sua participação é muito importante para que continuemos trazendo histórias emocionantes. Que ainda me conte de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.